Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com a nossa série de estudos sobre o Apocalipse, doses apocalípticas, verdades extraídas do livro sagrado, desse último livro, né, da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, em poucos minutos, em pequenos vídeos. Essa é a nossa proposta. Queremos abarcar todo o livro e dali extrair lições para a nossa vida, tentar explicar detalhes importantes e assim teremos uma visão panorâmica bem interessante, bem legal aí sobre o livro do Apocalipse. Felipe Lemos é o meu colega aí de trabalho aqui nessa série. Ele também é jornalista, é um apaixonado pelas profecias, assim como eu também. Trabalhamos juntos no passado também e continuamos na obra de Deus, graças a Deus. E tem sido uma alegria participar com ele, esse meu amigo, dessa série aqui. Não é, Felipe? Tudo bom, meu amigo? É um prazer, é um privilégio estar nesse trabalho missionário excelente aí, né, de estudar a Bíblia com os nossos amigos. Aproveita, Felipe, fala do site também. Sim, não podemos perder a oportunidade de falar do site apocalipse.com. Acesse agora, É fácil lembrar, né? acesse todos os dias, recomende. Por que eu falo isso? Porque lá tem muitos materiais diferentes. Então, se você, de repente, não quer um, pode ir para o outro. Se você não quer o outro, vai no um. Ou seja, você tem possibilidade de estudos, lives, vídeos com aulas. Algumas das nossas conversas aqui, aliás, essa série toda nós estamos colocando aí, né? Entre outros materiais, inclusive do livro de Daniel. Tem até entrevistas lá, tá? Tem até algumas entrevistas bem interessantes. Então, acesse agora apocalipse.com. Aproveite, hein? Divulgue também. Vamos lá, Filadélfia, penúltima igreja da série de 7 igrejas. Amor fraternal, Filadélfia. Deixa eu mostrar aqui de novo meu preze para vocês. O que temos aqui para destacar sobre essa igreja tão maravilhosa, aí, né? A igreja de Filadélfia. Interessante porque as igrejas sempre têm assim, elogios, reprovações. Filadélfia só tem elogio. É um período muito bom, muito bonito na história da igreja cristã. Aí está, 1798, é um ano que marca realmente o tempo do fim, o começo do tempo do fim. Nós veremos em Apocalipse 13 depois também, que esse ano aí marca um evento relacionado com a besta, mas deixa para depois, né? 1798 a 1844, um período mais curto, mas não menos importante da história da igreja cristã. Filadélfia, cidade localizada na Estrada Imperial, uma cidade de conexões, okay? De confluências. Alguns detalhes. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Também diz que ela tem pouca força, mas guardou a palavra. Eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Venho sem demora. Primeira vez que aparece essa verdade, essa revelação ao longo da história. Não vimos nada nas 7 igrejas até aqui, né? De brevidade de tempo. Agora aqui a gente vê Deus falando, né? Jesus falando, venho sem demora. E o convite, como sempre, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, né? Que também é dito ali nos versos 11 e 12, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Muito bem. Felipe, vamos explorar um pouquinho aqui esse período agora, de Laodiceia, né? 1798 a 1844, melhor dizendo, Filadélfia. Já estou com Laodiceia na mente aqui, né? Que é a próxima, né? Próximo vídeo. Filadélfia, então, ali menciona uma porta aberta. Interessante, né? Em nenhuma das outras igrejas anteriores aí, nós vemos expressões como venho sem demora, uma porta aberta. O que pode representar essa porta aberta aí, inclusive que ninguém podia fechar? Bom, é interessante, né? Porque historicamente esse período ele começa, digamos assim, ele começa com a Reforma Protestante, mas a Reforma Protestante já no seu, digamos assim, no seu declínio, né? Se muitos historiadores, você colocou ali, né? 1798 e tal, em diante. É um período em que há um grande secularismo no mundo, né? O iluminismo se levanta, a Revolução Francesa, 1789, tem todo esse contexto aí. E assim a Reforma Protestante vai perdendo a sua força de protesto, vamos dizer assim. E aí você começa a ter uma outra porta, né, que se abre para verdades bíblicas
que não estavam sendo, aquilo que nós falamos no programa anterior, não estavam sendo mais ensinadas, não estavam sendo resgatadas. E aí, Michelson, não quero antecipar ainda, mas a gente vai conversar agora ainda sobre isso, nós vamos começar a ter um resgate por exemplo, de uma importante verdade bíblica que é a volta de Jesus, que então começa a ser pregada com uma veemência e com uma força que anteriormente não acontecia. E alguns até podem dizer, mas sobre a volta de Jesus já se falava há muito tempo, na época de Paulo. Sim, é verdade, claro, em 1 Tessalonicenses ele fala claramente sobre isso, em outras partes também. O próprio Jesus falou da sua volta, né? Em João 14, óbvio. Mas a pregação, depois de um grande período de tempo de silêncio em relação a isso, começa agora no período caracterizado, né, pela carta à igreja da Filadélfia. Então, isso é muito significativo, porque é uma porta de entrada, é uma porta que se abre para a mensagem mais importante e contundente que a humanidade jamais teve, né? Que é sobre a volta de Jesus, a iminente volta de Jesus. E de fato, esse é um período assim bem interessante, porque, como disse o Felipe, né, ele reaviva praticamente o espírito da reforma, porque muitas pessoas se voltaram para a Bíblia. É claro que nesse período histórico também, Satanás, que não está inativo, pelo contrário, né, ao longo da história tem atuado para tentar abafar esses movimentos de reforma, especialmente. Satanás, que não está inativo, ele tenta abafar esse movimento com filhinhos da Revolução Francesa, filhinhos do Iluminismo, como, por exemplo, o darwinismo, né, o evolucionismo darwinista, o próprio marxismo e outros movimentos aí, que são herdeiros da Revolução Francesa, que também beberam das fontes iluministas ali, ateístas, e, curiosamente, eles despertam todos, praticamente, o espiritualismo também ganha força nesse momento histórico, despertam ali como que para abafar esse movimento revolucionário, restauracionista, reformista, digamos assim, né? No sentido de reformar, trazer à luz verdades que não estavam ainda tão claras lá do século XVI, da reforma inicial. Então nós vemos aí nesse momento o movimento milerita despontando, nós vemos o movimento, depois passa a se chamar de adventista, né? Não é ainda uma igreja, é um movimento que envolveu várias igrejas, inclusive essa pregação aqui, o Felipe se referiu da volta de Jesus, ela não acontece só na América do Norte, né? Ali tem vários pregadores como Miller e outros mais, né? Vários outros, mas também na Europa houve pregadores, né, dessa mensagem, até na América do Sul, um padre jesuíta chamado Manuel Lacunza, ele pregava sobre a volta de Cristo e escreveu um livro, até tem aqui em minha biblioteca esse livro em espanhol, né? Que é La Venida del Mesías, em Glória e Majestá, ou seja, falando sobre a volta de Jesus em glória, um padre jesuíta. Então, houve um despertamento geral, e aqui esse momento aqui fala também de algo mundial, né? Então, é bonito de ver como eles também, não só a porta se abriu para essa redescoberta de verdades, como também a verdade muito importante do santuário celestial. Alguns teólogos até entendem que essa porta poderia também ser uma menção à porta do santuário que se abre no céu, né? E aí essa verdade ela é percebida, ela é estudada a fundo e vem a se constituir depois num dos pilares da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasce do estudo dessas verdades essenciais e profundas, né? Felipe, aqui o texto diz também que esse grupo, essas pessoas, essa igreja, era fraca, né? Mas foi fiel. Ela é fraca no sentido, provavelmente, isso é muito interessante, o texto fala realmente isso, ela é fraca no sentido de estrutura, né? Realmente os movimentos iniciais aí, que você citou, do adventismo, do milerismo, eles não tinham uma força, uma estrutura tão grande, e outra, eram movimentos que reuniam pessoas de diferentes denominações cristãs, isso é muito importante destacar, né? Uhum. Eles não tinham toda a força, talvez, que havia, evidentemente, na igreja cristã medieval, porém, eles aqui, o texto fala claramente isso, fala que eles não negaram a palavra de Deus, guardaram a palavra de Deus, ou seja, a força deles estava na conservação da palavra, na consistência, e não talvez no tamanho e na estrutura. Embora muitos historiadores tenham falado em praticamente quase 1 milhão de pessoas aí, em dado momento nos Estados Unidos, aguardando a volta de Jesus lá no século XIX, né? O que não é nada desprezível. Eles tinham um movimento com muitas tendas de pregação que reuniam milhares de pessoas, né? Dezenas de milhares de pessoas. Se a gente levar em conta que naquele período histórico a população norte-americana de cerca de 17 milhões, 1 milhão de pessoas serão alcançadas, né, com essa mensagem, não é pouco mesmo.
Infelizmente, depois do desapontamento, né, de 44 ali, a maioria absoluta das pessoas abandonou o movimento e um punhadinho de pessoas fracos ali, digamos, né, fracos em termos numéricos e de estrutura, como diz Felipe, fiéis à palavra, deram origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguém poderia pensar, mas espera aí, uma igreja que nasce de um desapontamento, isso não é uma vergonha? Veja, se você pensar que a cruz, lá no século I, também foi um tremendo desapontamento, porque a maioria das pessoas pensava que ali o Messias iria expulsar os romanos daquele território, seria uma restauração do reino davídico, né? No entanto, o Messias morreu. E aí, cadê aquelas multidões que queriam pão de graça, queriam cura, queriam os benefícios do reino, mas não as privações que também envolvem ser do reino? Não queriam mais saber disso, né? E com um punhadinho de pessoas ali, 12 apóstolos, né? E mais algumas dezenas de pessoas ali, Cristo inaugura o movimento cristão, o que dá na igreja cristã. Então, de modo semelhante, ali, a partir de 1844, com esse processo de desapontamento, de peneiramento também, porque não deixa de ser, né? Um peneiramento, uma filtragem, digamos assim, a maioria dos que estavam ali apenas por interesses, talvez, eu quero me salvar, não quero me perder, ou eu vou me unir a esse pessoal aí, já que vai que ele vem mesmo, né? Então eu estou pronto. Quando Cristo não veio, o desapontamento foi amargo, a maioria absoluta abandonou esse movimento. Ou voltaram para suas igrejas de origem, ou perderam a fé, mas um punhadinho de pessoas, como já dissemos, e é bom enfatizar, voltaram para a Bíblia ali, estudaram a fundo, seriamente, clamaram a Deus por respostas e tiveram a resposta. Então, 2 desapontamentos, 2 questões assim muito parecidas, né? E 2 movimentos que se originaram desses desapontamentos. Para encerrar, Felipe, aí no texto fala que é importante nós tomarmos cuidado para não perder a coroa. Coroa é símbolo de salvação, né? É símbolo de vida eterna, é símbolo de vitória. Às vezes até essa coroa, em alguns textos, ela se refere àquela coroa de louros, né? Estéfanos, que tinha que ver com vitória mesmo, né? Você lutou... Os vencedores dos jogos, né? Exatamente, nas Olimpíadas, né, nos jogos ali, eles ganhavam essas coroas. Então, se a gente pode perder a coroa, isso quer dizer, então, Felipe, que essa ideia de que uma vez salvo para sempre, ou a ideia da predestinação calvinista não funciona muito bem aqui, né? Nem aqui, nem em lugar nenhum, na verdade, né? Não funciona, porque essa questão de você se manter ligado a Cristo, você se manter fiel àquilo que Deus estabeleceu, é muito claro aqui no texto de Apocalipse. Ou seja, não é uma coisa automática que nunca se perderá, não interessa o que você faça, ou independentemente das suas atitudes. É preciso manter-se aceitando a atuação da graça na vida humana, né? Senão é possível perder a coroa. E aqui tem um outro aspecto muito importante, né? Que é colocado aqui. Conserva o que tens. Você tem que conservar. Então essa palavra, ela não está à toa. Alguns pulam essas partes, né? Alguns não gostam muito de alguns termos na Bíblia, como permanecer, conservar, continuar, prosseguir. Mas esses verbos estão bem presentes aí. Eles não foram colocados aí à toa. Eles têm um sentido. A vida cristã é um processo que tem que ser mantido. Ela não é um ponto estático, um momento de êxtase pontual, cristalizado, que nunca mais vai ter alteração nenhuma. Essa é uma ideia que não encontra eco aqui na palavra de Deus, muito menos em Apocalipse 3. Exatamente, né? Então fica claro que, aliás, você citou aí, né, a parábola da videira, né? Permanecer. Se você ler com atenção ali o texto da parábola da videira, você vai perceber que Jesus ele usa mais de 10 vezes a expressão permaneça, permaneça, permaneça. Mais importante do que ser casado, do que se casar um dia, é permanecer casado, concorda comigo? Então, tão importante quanto, ou até mais do que uma vez ir a Cristo, é permanecer em Cristo, por meio da comunhão diária, leitura da Bíblia, oração, testemunho cristão, aí sim, a sua coroa estará garantida. Continue conosco, a série avança, né? Nós temos ainda mais uma igreja para encerrar aqui a sequência de 7 igrejas, 7 cartas ali do Apocalipse, mas temos muito mais ainda para conversar, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.